Coloca a matéria no ar, vai lá, na tela. Um homem foi preso após esfaquear uma criança e mais 5 pessoas da mesma família, depois de um desentendimento familiar na cidade de Canto do Buriti, a 408 quilômetros de Teresina, no sul do estado. Toda a história começou após um desentendimento. Ele encontrava-se embriagado e quis brigar com uma outra pessoa lá da região, e um parente não permitiu, impediu ali a briga, e ele se revoltou contra esse parente, e aí já foi lá na casa dele, pegou 3 facas, e aí já começou as agressões contra inicialmente esse parente, que impediu a briga dele com o terceiro, e a partir daí começou a série de agressões. Chegou uma senhora com uma criança no colo, a criança de 3 anos, e nesse momento também ele desferiu uma facada que atingiu o abdômen da criança, tentou atingir a senhora, mas a faca atingiu a parede, e aí todo mundo que foi se aproximando, ele foi tentando tirá-lo, ele foi tentando lesionar, e ao final o que restou foi a criança lesionada, mais a tentativa de homicídio contra essa senhora e mais 5 lesões corporais contra todos os parentes. Não bastasse a brutal violência praticada pelo acusado, uma idosa com vínculo familiar, ao tomar conhecimento do episódio, sofreu um infarto fulminante e morreu na hora, aumentando ainda mais o clamor. Quanto ao agressor, teve a manutenção da prisão durante a audiência de custódia e deverá responder por vários crimes, incluindo a morte da idosa. Era a avó de criação dele. Ela já tinha problemas cardíacos, já era uma senhora de 77 anos, já doente, já tinha problemas cardíacos, e ao saber de toda a confusão, realmente passou mal, foi encaminhada ao hospital, mas infelizmente ela morreu. Todas as pessoas atingidas eram parentes, né? Estavam a região era uma casa e mais casas vizinhas onde moravam outros parentes. Sobre o histórico do agressor, a polícia investiga na cidade onde o mesmo morava antes de chegar em Canto do Buriti. Ele relatou também que não lembra de nada, em razão da ingestão de bebidas alcoólicas antes do episódio. Inicialmente, na autuação em flagrante, ele foi autuado pela tentativa de homicídio, por tentativa de feminicídio e 5 lesões corporais. Porém, ele é de outro estado, estão verificando se em outro estado ele teria já esse histórico. De ouvir falar, as pessoas comentam, até porque a identidade dele também está sendo verificada. Essa ingestão de bebida alcoólica, né? Esse ataque de fúria, né? O que é que resultou? Resultou na morte da idosa, que é avó de criação, e também na criança lesionada, e 5 lesões corporais. Foi, por pouco, não foi uma chacina. Né? Por pouco. Tony Silva. Tony tá ok? Tony, boa tarde, seja bem-vindo. Olha, pela quantidade de pessoas feridas, considerando a morte da idosa, quase seria uma chacina, né? Por pouco. Douglas, certamente. Boa tarde a você e boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Olha, o caso lá chamou bastante atenção, porque imagine um homem, ele tentava brigar com uma pessoa que não seria membro da família. Porém, neste momento, chegam os parentes e começam a tentar apaziguar. Ele teria saído até a casa, quando voltou foi armado com 3 facas. Também um fato que é assustador, né? Dessa forma, ele começou a agredir os parentes e até chegar a essa mulher que estava com a criança, e ele desferiu o golpe, que seria, a priori, é o que se acha que ele queria atingir a mulher, e acabou atingindo esta criança no abdômen. Acontece que assustou todo mundo, ele estava bastante embriagado, e foi preso, não teve dificuldade. Logo na sequência ele foi preso e depois teve a manutenção da prisão na audiência de custódia. Certamente a delegada que conversou conosco, ela relatou que ele vai responder por vários crimes. Tem a possibilidade também de responder pela morte da idosa, que seria sua avó, teria um grau de parentesco.
E daí também porque ela, mesmo tendo sofrido o infarto, teria sido em virtude do episódio lamentável acontecido. Então, se houver o entendimento no inquérito de que ele deve responder também pelo homicídio, além das tentativas de homicídios, lesões corporais de natureza grave, enfim, aí vai depender do entendimento a partir do inquérito, da denúncia, e é preciso aguardar. Mas o certo é que ele já está preso, chegando a relatar para a polícia que não se lembrava de nada, usando aquela tática, imaginemos que ele estava tentando, né, dizer que havia bebido, e tem sempre essa história, mas aqui nós não estamos fazendo nem um tipo de julgamento, é preciso que a gente aguarde aí o decorrer das investigações para saber em quais crimes de fato este acusado tenha se incorrido. Douglas. A delegada vão estar relacionados a esses crimes. A delegada deixou muito claro, e estão relacionados, obviamente. Então vai haver aí, tenho certeza, uma condenação, porque não tem como não ser assim, e depois as penas conjugadas, quantos anos isso vai resultar. Obrigado, Tony. Um grande abraço.